Bom, gente, então, para efeito de lei, a gente é bom de bom tom a gente informar, então, que está sendo gravado. Se alguém tiver alguma objeção, a maneira é não abrir a câmera, enfim, mas fiquem todos à vontade, é muito bom quando todo mundo participa. Eu sou a Aletheia Mello, atualmente eu sou diretora de divisão do Toastmaster Brasil. O Toastmaster Brasil é uma organização internacional de educação sem fins lucrativos e o objetivo é exatamente o que a gente está fazendo aqui, buscando repertórios, procurando melhorar na comunicação, não só a oratória compõe a comunicação. Então, é importante, num ambiente seguro, controlado, acolhedor, desenvolver várias habilidades, dentre elas também liderança, enfim, é uma gama gigantesca de possibilidades, é mundial, como falei, então, permite até essa evolução com relação a línguas. Sejam sempre muito bem-vindos. Aqui estamos no... Quem está promovendo o evento é o Clube de Brasília, porque, enfim, o professor é daqui, a gente tem uma conexão já de uma data, então aqui Brasília que está promovendo, mas tem vários eventos aí Brasil afora. E ficam, então, enfim, super acolhidos. A composição do Toastmaster é formado por um trio de pessoas composto pelo presidente, vem as divisões para justamente conseguir gerenciar todos os clubes que compõem o nosso país. Eu sou da direção de uma divisão A, que tem composto por clubes que são tanto comunitários, como é o caso do Brasília, quanto os corporativos. A gente tem clube dentro de IBM, de Dell, de outras agências da Petrobras, por exemplo, então é bastante rica a comunidade. E outra divisão que tem outros clubes, no ao todo somos 25, se eu não me engano, clubes. E no mundo inteiro é uma infinidade, são mais de 136 países que comportam esse universo de clube de oratória. Não é um curso, aqui a gente aprende na prática mesmo, trocando muito, é uma metodologia bastante organizada, que tem uma plataforma que você está de qualquer lugar aprendendo e fazendo a sua trilha. Tem várias trilhas, inclusive a minha é de comunicação estratégica, tem de liderança, enfim, uma gama grande. E aproveitando que nós temos pessoas como o professor Vanques à disposição para tratar de repertório, porque quem comunica gosta, tem sede de repertório e de informação, e está muito em alta, porque a gente já percebeu que comunica muito, que conecta muito, que engaja muito, saber contar uma boa história. Isso não é trivial, isso não nascemos, tem hora que algumas coisas que precisamos aprender. Então, por isso, professor Vanks, eu vou abrir, então, a palavra para você, para aí se introduzir, falar um pouquinho também da sua história, o que você preparou, e agora a gente segue à disposição. Não vai caber aqui uma apresentação de todo mundo, porque o público é grande, então vai ser mesmo essa troca e a dinâmica que você nos disser aí como que será a noite, tá bom? Bem-vindo de novo, bem-vindo todo mundo, professor, palavra contigo. Gente, quem não conhece o Toastmaster, conheça, vale super a pena. Eu conheci há um tempo atrás, nem sei quantos anos atrás eu conheci isso, mas eu conheci inclusive fora do Brasil primeiro, sabia? Eu trabalhava na Price e dentro da Price, lá em Nova York, tinha um clube Toastmaster dentro da empresa. Aí eu conheci lá, na verdade, eu participei de uma reunião. Aí depois, um tempo depois, aí o pessoal criou os clubes e tal, não sei o quê. É muito legal. Então, quem não conhece, faz muito sentido participar. Um tempo atrás, uma pesquisa que teve mostrou que o maior medo das pessoas não era morrer. Morrer era o segundo maior medo. O primeiro maior medo era falar em público. Entendeu? Então, assim, e o clube ajuda justamente nisso, né? A treinar, a desenvolver técnicas, tem um método, uma trilha muito maneira, para quem não conhece, de aprendizagem e tal. Então, realmente te ajuda a falar bem, a perder o medo de falar em público e se dar bem, digamos assim. Porque quem consegue contar bem uma história, consegue tudo. E é isso que motivou essa palestra aqui hoje, né? Então, você consegue as coisas mais fáceis. Quem sabe contar bem uma história consegue alcançar os seus objetivos de uma maneira muito mais fácil. E foi por isso que eu coloquei aqui, eu falei com a Letéia, de vez eu gosto de dar palestra, né? Então, assim, eu comecei a dar palestra foi em
Sim, formalmente mesmo, foi em 99 eu comecei a dar palestra. E foi terrível, porque eu fazia parte do Clube dos Jovens Empresários aqui em Brasília. Aí teve uma palestra que foi lá no Royal Tulip, na época, que era com o Fernando Dolabella, que era o autor da moda na época. Era uma palestra com 1.200 pessoas. Gente pra caramba. Aí me mandaram colocar, me colocaram na mesa para poder simplesmente ficar ali figurando como representante do Clube dos Jovens Empresários. Eu não ia falar nada, só ia ficar sentado olhando para todo mundo, só isso. Então, um host ia apresentar, aí eu ia ficar sentado e pronto, ali na mesa na frente, enquanto o Dolabella dava palestra lá para 1.200 pessoas. 10 minutos antes da palestra, mais ou menos, começar, vieram para mim e falaram: Vanks, você vai fazer uma palavra de 15 minutos. Cara, eu lembro que eu tremia, sabe assim, nervoso, muito nervoso. Então, assim, a voz tremia, a voz não saía, a voz fica mais fina também, né? Assim, suando. Cara, sério, já pingava na minha mão, assim, ó. Foi terrível, foi terrível. Assim, sabe? Mas foi minha primeira palestra, foi meu debut, como dizem. Foi essa palestra terrível para 1.500 pessoas de 15 minutos, que eu nem lembro direito, sei nem como é que, não lembro nada que eu falei, mas foi terrível, só sei disso. Entendeu? Aí eu pensei, cara, eu tenho que começar a melhorar nisso. Aí comecei a ir melhorando as palestras e tal, e até que eu percebi que faz todo sentido. E eu coloquei aqui storytelling ou tédio telling, a gente fez uma brincadeira aqui com o nome da palestra, porque tem muita gente, e eu era assim também, eu dava palestras que chamava de tédio telling. Eu não tinha storytelling nenhum. Minhas palestras eram muito técnicas, com bastante conteúdo, conteúdo de qualidade, o pessoal elogiava o conteúdo, mas era monótono. Assim, era muito chato. E eu lembro quando eu fiz o meu primeiro teste, utilizando técnica de storytelling, eu lembro que foi até eu coloquei isso num copy que eu fiz assim, do post, né, vendendo. Foi numa palestra que eu dei na UNB, até num evento que estava tendo lá, que me chamaram para dar uma palestra, e para adolescente. Cara, adolescente é terrível, não tem, assim, os caras simplesmente chegavam, colocavam nome na lista de presença e caiu fora. Então, em meia hora, no máximo, já não tinha quase ninguém no auditório. O professor que me convidou, que era meu amigo, me falou isso. Falou, Vanks, ó, vou te chamar para dar palestra, mas, cara, sua palestra, assim, vem por mim, para amizade, que eu preciso, que vai ter, no final, vai ficar uns 10 alunos, assim, porque o pessoal, em meia hora, todo mundo sai da sala. Entendeu? Eu falei, beleza. Aí eu pensei, vou aproveitar para utilizar alguma técnica de storytelling. Cara, eu utilizei algumas técnicas de storytelling e simplesmente o pessoal ficou, assim, quase 1h30 comigo ali, eu dando a palestra, ainda chamaram outras pessoas para virem, que era garoto, né, adolescente, então o pessoal chamou amigos e, cara, o negócio ficou lotado, o pessoal em pé do lado de fora e tal, para ver a palestra. Eu falei, cara, esse negócio funciona. Aí eu fiz uma segunda tentativa, que foi no evento do PMI, até. Eu dei uma palestra no evento do PMI, foi a primeira vez que eu fui aplaudido de pé. E sendo que a palestra mesmo, de conteúdo, estava muito fraca em relação a todas as outras que eu dava, entendeu? Assim, digamos assim, nota 3 de conteúdo. Mas era nota 10 na forma que eu apresentava o conteúdo. Então eu fui aplaudido de pé. Eu lembro que um amigo meu, que é alemão, quando acabou a palestra, ele falou, Vanks, eu não entendi nada, que essa sua palestra foi muito ruim. Mas o pessoal adorou, que o cara era alemão, né? Então o bicho é bem objetivo. Aí eu falei, cara, eu te entendo, é isso mesmo, mas é que eu utilizei uma técnica para poder, técnicas aqui para palestra ser legal. Aí com o tempo eu fui aperfeiçoando, então colocando conteúdo e colocando também técnicas para poder envolver aquele conteúdo para não ficar um tédio telling. E eu quero até mostrar que eu coloquei para você aqui já no segundo slide. Olha só o negócio que eu fiz ontem. Ontem, o meu filho, o Arthur, isso aqui no grupo que eu coloquei, lá no grupo aqui do condomínio que eu moro no Jardim Botânico, né, um condomínio de casas aqui em Brasília, como tem gente de fora. Então, eu moro numa casa, num condomínio. E meu filho inventou o que é um PS5 de Natal. Aí eu falei para ele, aí eu fui ver o valor de um PS5, eu falei, cara, é muito caro, não vou te dar PS5 nenhum, não. Aí ele ficou agoniado e tal, e assim, aí ele pegou e inventou de fazer, montou um plano e inventou de fazer biscoito caseiro. Ele tem 10 anos. Inventou de fazer biscoito caseiro para poder vender e arrecadar dinheiro. E eu falei que beleza, eu dava R$ 1.000 para ele. Se ele juntar dinheiro, R$ 1.000 eu dou. Entendeu? Aí pronto, ele montou um plano. Aí ele falou, aí ele pediu para mim, falou, papai, tem como
avisar tava faltando só 4 potes para vender. Aí ele falou, tem como você colocar no grupo do condomínio, que eu tenho 4 potes ainda para vender? Qual que seria o normal? Você simplesmente tirar foto ali do pote e colocar, ó, meu filho tem 4 potes, biscoito, delicioso, papá. Só que eu fiz uma historinha, vendi esses 4 potes, sei lá, em 2 minutos, 1 minuto eu vendi os 4 potes. Olha só como é que eu escrevi. Biscoitos de goiaba do Arthur, com um sabor especial de conquista. Apoiar as iniciativas empreendedoras dos nossos filhos é uma das formas mais bonitas de educar. Neste Natal, o Arthur, meu filho, decidiu que queria muito um videogame PS5. Como é um presente caro, eu expliquei que não poderia dar. Ele ficou pensativo por uns dias. 3 dias depois, chegou com um plano: fazer biscoitos caseiros para vender e juntar dinheiro. Pediu só 2 coisas: comprar os ingredientes e disponibilizar a Francisca para me ajudar, que é a menina que trabalha aqui em casa há 1000 anos, né? Achei genial. Assim nasceu o biscoito de goiaba do Arthur. Crocantes por fora, macio por dentro e feito com propósito. Ele ainda tem 4 potes com 15 biscoitos cada, por R$ 15. Quem quiser experimentar e ajudar nessa conquista, é só me chamar. Moramos na C24 e podemos levar ainda hoje à noite. Ah, e eu sou suspeito, mas posso garantir, são deliciosos. Cara, na mesma hora o pessoal deu like aqui no negócio, no grupo ali do condomínio e, assim, já temos encomenda. Assim, a gente vendeu 4 e já estamos com uma lista de espera para a próxima venda. Então, esse é o poder do storytelling. Você pode utilizar storytelling para vender biscoito do seu filho, para vender um produto, para vender uma palestra, para vender você, entendeu? Então, assim, storytelling, quando eu aprendi isso, eu falei, cara, é impressionante como eu perdi tempo na minha vida achando que só técnica vendia. Só conteúdo era o suficiente para vender. Então, assim, eu já falei aqui da minha experiência, então quem quiser entrar mais em detalhe, tem um QR Code aqui, pode apontar agora, poder me seguir, mas já expliquei para vocês, se quiser só pesquisar. Como meu nome é esquisito, que é Vanks, Leandro, se você colocar no Google, só vai achar eu também, assim, tirando um outro cara que até eu contei essa história um dia desse. Oi. Tem meu pai também, né? Mas meu pai não está nesses negócios, não. Meu pai já está aposentado já. Mas teve um tempo atrás, cara, eu trabalhava numa empresa, aí tinha um camarada que era desenvolvedor, o cara chegou para mim e falou, Vanks, teu nome é muito legal, eu estou desenvolvendo um game, eu posso colocar o seu nome num personagem? Vanks? Eu falei, pode, cara. Cara, pior que esse cara fez o game, participou de um concurso internacional e ganhou. E ele colocou meu nome no personagem que era um terrorista internacional. Então, quando pesquisava Vanks, aparecia terrorista internacional. Graças a Deus, isso foi muito tempo atrás, já saiu, nem aparece mais. Já pesquisei, já coloquei Vanks terrorista e não aparece mais, graças a Deus. Entendeu? Mas ficou um tempão ainda na internet esse negócio. Nossa, como meu nome é esquisito, você consegue levantar aí o background, história e tal, não sei o quê. Então, estou à disposição de vocês, para quem quiser. Bom, mas começando aqui o conteúdo, acho que a primeira coisa que é importante vocês saberem, que é isso aqui que eu sempre falo, desde a época que eu falava, que dava palestra pelo Brasil, falando sobre soft skills. Depois sobre PNL e tal. Então, essa é uma frase muito importante, que o significado da comunicação é a reação obtida. Então, não é o conteúdo, não é a sua intenção, não é o que você quer dizer, não é o que você gostaria de dizer, não é o que as palavras exatamente significam, é como o outro entende, é como o outro reage. Cada coisa que eu falo aqui vai entrando de um jeito na pessoa e cada um reage de um jeito, entendeu? Então, assim, o significado da comunicação é a reação que ela gera. Então, a responsabilidade é minha. Então, eu que quero gerar essas emoções nas pessoas, entendeu? Eu que quero que você entenda. Por isso, a melhor forma é eu ir contando uma história para justamente gerando emoções e conectando com as pessoas para gerar a reação, o entendimento que eu quero, beleza? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que entender, como aqui é uma palestra é uma palestra-aula, então eu coloquei aqui um conceito, tem um pouco de conceito aqui para a gente entender o que é storytelling. Não tá, isso aqui não é só uma palestra, que se fosse palestra nem iria começar exatamente assim, né? Entendeu? Mas não teria esse conteúdo desse jeito aqui. Como é uma palestra-aula, então eu coloquei uma parte um pouco mais conceitual, explicando o que é storytelling para quem não sabe o que é isso. Então, assim, é uma técnica de contar história. Então, storytelling, se a gente for traduzir ao pé da letra,
é contar história, contação de história, digamos assim, ou contar história. Então, são técnicas para você poder contar história com a intenção de engajar o público, despertar a curiosidade, influenciar emoções e, consequentemente, levar a uma ação desejada como uma compra. Então, isso aqui resume tudo. Então, storytelling não é só oratória. Oratória é técnica para você falar bem, entendeu? Então, assim, eu falar sem gaguejar, falar com uma fluidez, falar palavras de uma forma que o que eu fale seja compreensível, falar numa velocidade correta, variar tons, isso tudo é oratória, entenderam? Não é storytelling. Storytelling são técnicas para eu poder engajar o público, para eu despertar a curiosidade. Enquanto eu conto a história, eu vou despertando a curiosidade, a pessoa sempre querer saber mais. As pessoas terem emoções ao longo da palestra, não só o tédio, né? Entendeu? Emoções que eu quero causar nas pessoas intencionalmente e levar a uma ação desejada. Isso é muito importante. Tem várias pessoas que eu vejo que dão palestra que ela não sabe o que ela quer com aquela palestra. Ela simplesmente, ela quer transmitir o conteúdo dela. Mas, assim, não faz sentido esse objetivo, sabe? Assim, então, assim, o objetivo é, assim, o que eu quero que a pessoa faça com o conteúdo que eu vou transmitir? Eu quero que ela aplique logo depois que sair a aula, eu quero que ela mude o mindset dela, eu quero que ela arrume um emprego, sei lá, eu quero que ela dê uma palestra melhor. Qual é o meu objetivo? Qual é a ação que eu quero que ela faça? Quero que ela compre um livro, né? Hoje em dia, um e-book, compre um curso. O que eu quero que se inscreva no Toastmaster? O que eu quero que ela faça? Então, você tem que saber isso logo antes de começar, antes de preparar a palestra, né? O que você vai falar. Então, é interessante também a gente, que eu gostaria que fizesse agora, que eu acho que seria legal, alguém contar alguma história rapidinho, até 5 minutos. Não é para contar a história da vida da pessoa. Falar que você nasceu não sei aonde, foi para o colégio, aprendeu a andar, a escrever. Eu não quero saber isso, tá? Assim, o que eu queria que você fizesse? Alguém aqui contasse uma história, por exemplo, como chegou até essa palestra e nos convencer de que você participar aqui hoje está alinhado com algum objetivo seu. Entendeu? Então, quem gostaria de fazer essa fala de 5 minutinhos? Quem poderia contar? É só abrir o microfone e falar. Hein, gente? Não me deixem falando que nem doido aqui sozinho também, não. Sem confusão, gente. Um de cada vez. Né, professor? A Luana aí, ó, ela está sendo sugerida. Se ela quiser falar, Dago, sei lá, qualquer pessoa aí. Vamos contar a historinha aí, que é legal, gente. A gente ouvir essa história. É um tema bom. Ai, professor, o medo de falar. A Eu gente não começou preciso nem falando. abrir a câmera, só quero que conte a história. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aí, Dá o levantou. Luiz aí. Super Luiz. Vamos lá, Wanks, eu vou aceitar o desafio. Manda bala aí, cara. Eu recebi a propaganda do seu discurso por mensagem através da Leteia e falei, nossa, que interessante. Porque há muito tempo eu gostaria de fazer um curso de storytelling, de aprender um pouco, adquirir mais conhecimento, aplicar ao meu trabalho ou à minha vida. Eu sei que o storytelling ele influencia demais. Assim que a Leteia mandou, eu já me inscrevi na mesma hora. Na mesma hora. E hoje, para poder acessar o curso, eu cliquei no mesmo link que ela havia me enviado, que era o link para poder se cadastrar. Falei, Letéia, não está funcionando. Não estou conseguindo acessar o link. Qual é o link? Ela falou, você não recebeu por e-mail? Eu falei, não sei. Eu preciso dar uma olhada. Vou pesquisar aqui. Como que é o remetente? Ela falou, é Simpla. E quem disse que eu consegui achar? No meio daquele monte de e-mails que já faz um tempo que eu não abro. Mas aí a Letéia, de forma muito gentil, de forma muito simpática, me enviou o e-mail novamente, eu estou tendo a oportunidade de receber esse conhecimento. Eu quero que você compartilhe um pouco desse conhecimento conosco. Desculpa, gente, a campanha tocou, acabou de cortar aqui, foi um imprevisto. Só um minuto. Só um minuto, gente. Sempre toca na hora errada, né? Esperar um pouquinho aí, gente. Foi rápido mesmo, hein, Luiz? Desculpa, gente. Imprevistos acontecem. Manda bala. E agora eu estou aqui tendo essa oportunidade de receber esse rico conhecimento, esse rico conteúdo. É uma história pequena, curta, mas uma história que em algum momento eu fiquei preocupado. Será que eu vou perder? Será que eu não vou conseguir? Será que alguém vai conseguir me passar depois? Mas aqui estamos. Não sei se deu 5 minutos, mas obrigado, Vanks. Vanks. Muito boa, muito boa, muito bom, Luiz. Parabéns aí. Legal, gente.
Então, assim, sua história já foi boa, né, gente? Eu achei a história dele já foi boa. Com técnica, dá para ficar melhor ainda essa história. Você vê que o negócio começou a ficar legal quando você começou a contar uma história pessoal. Pelo menos foi o que eu senti quando você falava que eu peguei e mandei o link para a Letéia e aí eu cliquei, não consegui entrar e tal. Aí que a história começa a ficar realmente interessante, né? Então, assim, e isso você pode incluir na sua história sempre com técnica. Toda vez que você conta uma história sua que aconteceu, ela sempre engaja mais. Até porque você viveu aquilo, então você fala com mais vontade. Então, por exemplo, quando eu tenho, sei lá, hoje em dia, sei lá, eu tenho umas 7 histórias mestre, que eu chamo, histórias mestre, que eu tenho. Então, que eu conto elas dependendo da palestra que eu estou, dependendo da reunião que eu estou. Aí eu escolho uma, eu escolho outra. Obviamente que eu faço alterações na história por conveniência e oportunidade, né? Então, assim, eu vou fazendo alterações na história. Mas é legal você já separar aí as pessoas, pensarem em 5 histórias. Sempre tem aquela história que você conta para grupo de amigos, pessoa que você conhece. Agora, pô, eu vou contar aquela história do dia que furou o pneu, uma história que você sempre conta. Você estava indo dar uma palestra e furou um pneu. Então, você estava indo, que nem eu fui viajar recentemente, e atrasado e arrebentou o zíper da minha calça. Eu viajei com a calça caindo, né? Com o zíper arrebentado e todo mundo falando para ver que o zíper estava aberto. De vez em quando não falava, só que não tinha como fechar o zíper. Entendeu? Mas assim, então é legal você ter separar já algumas histórias dessas para você que o bom contador de histórias é o cara que já contou aquela mesma história 1 milhão de vezes. Que você sabe exatamente o que você fala, qual é a reação que você causa. Quando eu falo isso, o pessoal ri. Quando eu falo tal coisa, o pessoal não gosta. Quando eu falo isso, o pessoal fica com raiva. Quando eu falo não sei o quê, é porque você repetiu tanto aquela história, sabe, que você fica bom naquela história. Então, por isso que eu comentei com vocês. Cara, pega uma história só e conta essa história 1 milhão de vezes com as técnicas que eu vou ensinar aqui, fazendo adequações nessa história, entendeu? Para poder alcançar o objetivo que você quer. Aí essa história fica boa, e depois você aumenta mais uma história, depois você aumenta, até você ter um repertório de histórias para você utilizando do jeito que você quiser. Fala aí, Luiz. Ô, Marcos, desculpa atrapalhar. Inclusive, eu poderia comentar até depois, contando essa história para as pessoas, que eu estava num curso de storytelling e justamente tocou a campanha na hora para uma encomenda que eu havia feito de cocada de maracujá e eu havia me esquecido, cara. Então, assim, é bom já para trazer esse quebra-gelo. É isso aí, muito bom. Muito bom. Legal, gente. Vamos lá, vamos avançar aqui. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês, 5 dicas de um storytelling eficaz. Aqui, eu nem falarei isso, mas vou falar também, que é o seguinte, é sempre interessante, isso naquela outra palestra que eu dei, né, até um tempo atrás, não sei quantos anos a gente deu aquela palestra lá, de técnicas de palestra mesmo, né, como é que você fala para as pessoas, para engajar as pessoas, utilizando PNL e tal. Então, assim, uma dica é você sempre nomear, quantificar. Então, são 5 dicas de storytelling eficaz. Que o pessoal vê 3 aqui, por exemplo, foi em 2023, exatamente. Faz 2 anos já. Então, assim, você coloca 5 dicas. Você vê que nesse slide só tem 3. Você quer ver as outras 2, por exemplo. Entendeu? E você sabe que são 5. Então, já gerencia uma expectativa das pessoas. Então, é legal você sempre nomear. Ao invés de colocar bullet, são 5 dicas de storytelling eficaz. A primeira é você conhecer o seu público. Cara, isso é muito importante. Porque a gente quer... eu vou mostrar para vocês a técnica mais famosa que tem, que é a jornada do herói. Então, vou explicar como é que funciona a jornada do herói. Vocês vão sair daqui todo mundo entendendo o que é a jornada do herói. E, digamos assim, especialista em jornada do herói em 5 minutos. Vamos dizer assim. Entendeu? Que ela é muito simples, mas quando você vê o material na internet, eu acho meio complicado, pelo menos, a jornada do herói. Mas o jeito que eu vou explicar aqui para vocês vai ficar um negócio muito simples. Mas, então, a primeira coisa é você conhecer o seu público. Sabe? Quem que você vai falar? O que esse pessoal gosta? O que o pessoal não gosta? Quais são os desejos dessa galera? Quais são as dores? Quais são os interesses? Então, assim, eu acho engraçado que tem gente que vai dar palestra e simplesmente não conhece o público. Ou seja, ele acha que simplesmente o conteúdo bom é suficiente. Entendeu? Não, o que eu vou falar está na moda. Então, eu vou falar sobre IA, por exemplo, um tema que está na moda. Por exemplo, vou falar sobre IA. Então, o pessoal vai gostar. Não necessariamente, porque, cara, qual é o público? Porque se o pessoal é um público mais técnico, eu vou ter que entrar em outros aspectos da IA.
Se o pessoal é da área de marketing, eu posso abordar outros aspectos da IA. Se o pessoal é, por exemplo, de storytelling, o pessoal quer aprender a dar palestra, eu vou falar de outros aspectos da IA. Então, a primeira coisa é conhecer o seu público. E é interessante que tem gente que simplesmente ignora isso. Então, simplesmente conversa assim, aleatória, por exemplo, vamos supor, ela me chama para dar uma palestra, fala, beleza, qual que é o tema? Tal, tá, beleza, vamos dar o... E a pessoa vai e monta baseado simplesmente no que ela acredita, sem nem estudar o público que ela vai falar. Então, a primeira coisa é você conhecer o público. O segundo é você definir o propósito da história. Você tem que parar com esse negócio de simplesmente contar a história por contar. Toda história tem que ter um propósito. Assim. Então, o que eu quero contar? Qual é a mensagem que eu quero transmitir? Qual é o objetivo dessa minha história? Qual que é o propósito? Terceiro, construir uma narrativa com começo, meio e fim. Isso é muito importante, apesar de ter técnicas que eu até já dei uma palestra assim também, mostrando essa técnica, uma técnica mais avançada, chama de... como é que é? Não sei o que, of mouth. Esqueci o nome da técnica que tem, que você conta a história com início e meio e você sempre tira o fim. Então, eu conto uma sequência de 5 histórias, por exemplo, sem contar o fim das 5. Vou emendando uma na outra. Porque quando eu faço isso... Agora, isso você tem que treinar e tem que conhecer a técnica para poder fazer. Então, assim, mas o padrão é a história com início, meio e fim. Mas essa técnica, sleight of mouth, lembrei. Então, quando você faz essa técnica, você conta, por exemplo, 5 histórias em sequência sem fim. Eu estou contando uma história, aí eu não chego no fim. Aí o pessoal, como assim? Aí eu já vou para outra. Aí depois eu vou para outra. Isso gera uma confusão mental na pessoa. Aí quando eu chego na última história que eu estou contando, aí eu vou e gero a emoção que eu quero. Aí eu saio fechando todas as histórias. Entendeu? Então, assim, tem uma técnica para você poder fazer isso. Então, essa é a única que eu conheço que não tem início, meio e fim. O resto, no geral, as histórias têm que ter início, meio e fim. E é interessante que eu vejo, por exemplo, muita reportagem hoje em dia de jornal que só tem início e meio e não tem fim. Vocês já perceberam isso? Inclusive série. Ontem mesmo eu vi uma série, terminei de ver uma série na Netflix que a história não tinha fim. Eu não consigo entender um negócio desse. Entendeu? Você fica puto, você fica indignado. Então, assim, não é interessante fazer isso, não. Tem que ter início, meio e fim. Beleza? Quarto, seja autêntico. Por que isso, gente? Porque você tem que contar histórias suas. Não adianta você ver a história, ouvir a história do Luiz, a história que o Luiz contou, por exemplo, que ele estava no meio de uma fala, de uma reunião importante, de repente tocou a campainha, aí eu fui atender, era a cocada que eu tinha comprado, eu tinha esquecido e tal. Eu coloco isso para contar. Cara, não sai com a mesma energia que o Luiz vai contar essa história. Entendeu? Então, se você gostou dessa história, pega uma história sua parecida com essa, mas não a história dele. E outra coisa, tem que estar alinhado com os seus valores, com as coisas que você acredita. Quantas vezes eu já vi pessoas que, por exemplo, para poder bombar a internet ou para poder dar uma palestra legal, a pessoa faz algo que você vê que ela está meio desconfortável de fazer aquilo. Por exemplo, tipo de fazer, por exemplo, na internet, fazer dancinha, ou fazer, sei lá, colocar uma melancia na cabeça, alguma coisa assim. Entendeu? Então, não faz sentido. Então, você realmente tem que ser autêntico. E o quinto, usar as emoções para poder humanizar a marca. Então, isso é muito... Você não pode ficar só no conteúdo. Você tem que procurar estimular a sensibilidade das pessoas, as pessoas sentirem coisas. E como é que a gente faz isso? Fazendo as pessoas, contando histórias pessoais. Teve um dia que aconteceu isso, aquilo, então teve uma vez que eu fazia aquilo, você conta uma história ao longo da emoção, que a pessoa se conecta com aquela história e ela sente alguma coisa. Então fica muito mais fácil ela lembrar do conteúdo depois. Então você contando uma história, gerando emoção, você humaniza e torna aquela história memorável, ou seja, a pessoa vai lembrar depois. Beleza? Outro ponto importante aqui, antes de a gente entrar na técnica propriamente dita, são coisas para você evitar. São 5 coisas também para você evitar. A primeira é ser incoerente com seus valores, como eu acabei de contar para vocês. O 2 é focar só em você e não no ouvinte. Esse aqui, para mim, é o erro mais comum que eu vejo. O pessoal vai contar uma história, vai montar uma palestra. Não, eu vou falar isso porque eu gosto desse assunto. Porque imagina, você quer falar do que você gosta, da sua zona de conforto, não o que o pessoal gosta. Entendeu? Para quem você vai falar. Então, você tem que deslocar a atenção. Lembra que o significado da comunicação é a reação obtida. Então, você tem que deslocar o foco de você para o seu ouvinte. Então, assim, não é a história que você gosta de falar.
é a história que o pessoal gosta de ouvir. Entenderam? Então, é bem diferente isso. Então, assim, às vezes a história que você gosta não é a história que o pessoal ri. Não é a história que o pessoal gosta. Não é a história que o pessoal se conecta. Então, você tem que mudar a história. Às vezes a história até que você não gosta de contar. Entendeu? Uma história que você pagou um mico, passou uma vergonha, mas imagina você pegar uma história dessa e transformar em algo para poder vender o que você quiser. Entendeu? Vender no sentido amplo, né? Entendeu? Por exemplo, convencer sobre uma proposta comercial, uma palestra, qualquer coisa. Então, você tem que focar no seu ouvinte. Por isso que eu acho que um bom caminho, que eu já recomendei para vocês, uma dica, é você pensar nas histórias que você conta para grupo de amigos e que você sabe que o pessoal gosta. Então, esse é um ótimo caminho para você descobrir quais são as histórias que você vai colocar nas suas palestras. Criar histórias longas e confusas. Isso aqui é muito ruim. Sabe, história muito longa, ainda mais hoje em dia. A última pesquisa que eu vi desse ano de pegar a atenção da pessoa, você tem que pegar isso em 2 minutos e 96 segundos, um negócio assim, menos de 3 segundos, sabe? E a retenção da atenção está durando algo em torno de 6 segundos, entendeu? Então é muito pouco para a pessoa, se você contar uma história longa. Então, assim, a história tem que ser curta e também tem que ser o mais simples possível. Palavras curtas, palavras simples, para a pessoa poder entender, beleza? E abrir sessões na cabeça da pessoa. Por exemplo, são 5 coisas. Vamos entrar agora nas técnicas, sabe? Você vai abrindo, apresente o tema do que você vai falar, para poder tornar a informação mais simples, ainda menos confusa para as pessoas. Não usar fatos verídicos ou exagerar. Isso aqui também é muito ruim. Você não usar fatos verídicos ou você exagerar. Então, tem gente que você vai ficar falso. E as pessoas vão perceber. Então, você também tem que calibrar aí no que você está contando. Não vai contar que você encontrou com um alien e tal, que você correu a 60 km por hora, sei lá. Né? Então, assim, maneira no que você vai contar aí. Esquecer a intenção da narrativa. Então, assim, toda narrativa tem que ter uma intenção. Então, eu estou contando essa história por quê? Qual é o meu objetivo? O que eu quero entregar? O que eu quero causar em quem está ouvindo? Você sempre tem que lembrar, não faz sentido você contar a história só por contar, só porque você gosta de ouvir sua própria voz ou você gosta de ouvir aquela história. Beleza? Só vale no campeonato de escuta mais, exatamente. Que aí tem um objetivo, um propósito específico ali, né? Então, beleza, gente. Então, qual é o primeiro passo para você poder praticar o storytelling? Como já falei ali para vocês, mas só reforçando aqui, o primeiro passo é definir o seu público. Se você não sabe para quem você vai falar, o que o pessoal gosta, o que o pessoal faz, quais são as dores, quais são as ambições, as agonias da pessoa, como é que você vai gerar empatia e conseguir influenciar essas pessoas? Você não vai conseguir. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, olha só um estudo que eu fiz para uma palestra, uma série de palestras. Eu estou dando uma série de palestras pelo Brasil já, falando sobre equilíbrio. Você vê o meu conteúdo que eu tenho postado recentemente, é só falando de equilíbrio. A importância de você ter uma produtividade inteligente, saber equilibrar produtividade com momentos de descanso, para você não surtar, para bem-estar, essas coisas. Eu falei, cara, vou começar a falar sobre isso, vou montar uma série de palestras então, hoje em dia, eu já tenho 3 palestras já sobre esse tema. 3 palestras e 2 workshops. Então, ou seja, 5 coisas já, 5 palestras, vamos chamar assim, 3 palestras e 2 workshops sobre este tema. Como é que eu fiz para montar isso? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Montei qual é o perfil das pessoas. Então, qual é a idade? Entre 35 e 40 anos, o sexo é feminino, qual é o salário, qual é a profissão das pessoas, qual é a religião, orientação política, e eventualmente isso é importante. Então, esse aqui já é um modelinho que eu tenho, entendeu? E, eventualmente, para algumas situações, a religião é importante, a orientação política é importante. Estado civil, casada, se tem filhos ou não, então sim, ou quer engravidar. Resumir em 4 linhas. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a estudar esse tema, preparar a palestra, o que eu ia falar, eu tinha um conteúdo, mas como que eu vou apresentar, como que eu vou embalar esse conteúdo? Então, comecei a estudar o público-alvo. É engraçado que quando a gente não sabe, a gente enrola. Eu não conseguia descrever o meu público-alvo em 4 linhas, sabe? Cara, eu fazia um textão, eu não conseguia resumir. Até o dia eu consegui resumir e ficou assim, ó. Mulher ambiciosa, já em posição de destaque, que busca conciliar carreira com maternidade e vida pessoal.
sente-se sobrecarregada, cansada e com pensamento acelerado. Cobra-se por não atingir metas e sente culpa ao descansar. Vive no modo automático, sem perceber e tem dificuldade para dormir. Então, esse é o público que eu falo. Quer dizer que também homem vai ouvir o que eu vou falar? Vai. Mas é para ele que eu estou falando? Não, eu estou falando sempre para a mulher de 35 a 40 anos sobre esse tema. Por que isso? Que eu pesquisei e vi que as mulheres são 3 vezes mais estressadas que os homens. Entendeu? Então é muito mais interessante eu falar nesse tema, eu falar para mulher do que falar para homem. Concorda? Entendeu? Então eu montei essa minha palestra para mulher. Entendeu? Essas 3 palestras, e foi montando, eu não, no começo só montei uma palestra, né, gente? E com o tempo foi surgindo. Então, hoje em dia, 3 palestras, 2 workshops. Mas no começo foi só uma palestra sobre o tema, beleza? Aí, eu fiz aquele mapa da empatia. Não sei quem conhece esse mapa da empatia, essa ferramenta aqui. Então, que é aquela ferramenta que você coloca o que a pessoa sente, o que ela ouve, o que ela faz, o que ela vê, quais são as dores e qual é a necessidade daquela pessoa. Então, só para dar um exemplo aqui, o que então aquela mulher, o que ela pensa e sente? Sente culpa ao descansar, quer equilíbrio, mas não sabe como, se cobra constantemente, deseja ser acolhida e compreendido. O que ela ouve? Você precisa dar conta de tudo, você é forte, não pode fraquejar, não demonstra fraqueza, para crescer tem que sacrificar. O que ela vê? Modelos de sucesso baseado em excesso de produtividade, outras mulheres parecendo dar conta de tudo, pressão constante no ambiente de trabalho, redes sociais com vidas perfeitas, e assim por diante. Então, olha só o trabalho que eu tive. Aí veio um negócio muito legal. Olha só. Eu peguei o ChatGPT, coloquei todas essas características aqui que eu coloquei para vocês e apliquei uma técnica que chama de dores e aspirações. Então, eu pedi para o ChatGPT, para este público, ele pegar e criar para mim 10 dores pessoais, 10 dores profissionais, 10 dores emocionais, 10 dores de relacionamento. Depois, 10 aspirações pessoais, 10 aspirações profissionais, 10 aspirações físicas, emocionais de relacionamento. Aí eu só coloquei as 3 primeiras aqui, para vocês verem. Então, vou ler aqui, por exemplo, dores pessoais. Sofro por fazer escolhas que me levem a perder momentos importantes para mim e minha família. Carrego a sensação de que minha vida está fora do meu controle. Por exemplo, aqui de relacionamento. Vivo discutindo com meu parceiro, parceira, por causa do tempo ou da falta dele. Me sinto culpada por não estar mais presente na vida dos meus filhos e ter que deixar cuidados deles com babás e com avós. Aspirações, por exemplo, pessoais. Quero conciliar minha carreira com minha vida pessoal sem culpa. Quero me conectar comigo e entender o que eu faço bem. Física, por exemplo. Quero ter energia para acordar e ao longo do dia e não apenas quando tomo algo. Quero ser capaz de dormir profundamente e acordar revigorada. E assim por diante. Então, eu montei isso tudo aqui, porque como que eu monto o conteúdo novo? Então, eu li isso aqui tudo, isso já está na minha cabeça. Então, quando eu vou contar as histórias, eu conto história relacionada com essas dores e com essas aspirações. Entendeu? Bate exatamente com essas dores e com essas aspirações. Aí, inclusive, eu falo. Aí isso conecta. Aí o público, nossa, é exatamente isso que eu passo. Em toda palestra que eu dou sobre esse tema, quando eu saio, o pessoal me aborda e quer, nossa, Van, você falou exatamente o que eu queria, que eu estava precisando ouvir, papapá, papapá. O pessoal manda mensagem, o pessoal me segue depois, e isso vai acontecendo ao longo das semanas, dias depois. O pessoal manda, nossa, caiu aqui a ficha e tal, não sei o quê. Então, porque eu falo exatamente o que o pessoal quer ouvir. Agora, alinhado com o que eu quero dizer. Entenderam? E dentro dos meus valores, como eu falei, dentro dos meus princípios, então eu vou falando, e o conteúdo que eu quero trazer também. Então, isso aqui é um exercício muito legal se você quer atuar mais profissionalmente com a palestra, que é o meu caso. Então, eu ganho dinheiro com palestra. Então, eu faço todo esse trabalho aqui quando eu vou montar uma série de palestras. Então, eu sempre escolho os temas das minhas palestras. Então, hoje em dia, eu falo sobre esse negócio de liderança, falo sobre equilíbrio e falo sobre IA. Então, eu tenho 3 grandes palestras, eu tenho esse estudo aqui para cada tema desse. Entenderam? Porque eu falo exatamente, eu sei exatamente para quem eu falo, quais são as dores, quais são as aspirações e qual é aquele meu público que eu estou falando. Ah, mas tem gente que às vezes você vai dar uma palestra para por exemplo, der palestra no Agile Trends lá, falando de IA, aqui, que é o maior evento, né, em São Paulo e Recife esse ano, São Paulo, Recife e Brasília, nos 3 lugares no Agile Trends, são sempre os maiores eventos que tem.
Mas muda a característica do público. Aí eu pego o público, adapto, mas, assim, no geral é a mesma coisa aqui, a característica. Então, eu mudo, refino mais para cá, mais para lá, mas a base já está montada. Beleza? Legal, gente? Gostaram dessa dica aqui? Coloca aqui no chat ou dá o joinha aí, só para saber que vocês estão ouvindo, estão acompanhando, estão inteiros, estão achando legal. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre isso aqui? Então, ó, eu usei o chat GPT para montar essas dores e aspirações, viu? Então, você vê que o negócio é fácil. Imagina fazer isso aqui antigamente, fazer na mão. A pessoa era doida, né? Mas a gente que fazia. Fala aí, Camila. Oi, eu queria perguntar, ali você mostrou um perfil, né, de público. Para você identificar esse perfil, você aplica, não sei, algum tipo de questionário para o público para poder traçar esse perfil, ou faz algum tipo de entrevista? Como que você traça esse perfil? Normalmente eu pesquiso na internet. Quem é o público, quem mais ouve este tema. Aí eu faço posts no Instagram e no LinkedIn e analiso o perfil aquelas estatísticas que eles vão me dando lá. Entendeu? Legal. Mas eu não faço pesquisa, assim. Aí, e vou conversando com as pessoas também, né? Uhum. Entendeu? Beleza. Aí, pensando isso aqui. Obrigada. Nada. Vamos lá, então. O segundo passo, então, o primeiro é eu conhecer o meu público. O segundo é qual é a intenção da minha mensagem. Assim, e qual é a minha mensagem? Então, por exemplo, eu te ajudo a lidar com a ansiedade da produtividade para reequilibrar sua vida pessoal e profissional. Essa aqui é a mensagem que eu passo nessas minhas palestras de equilíbrio. Ou então, por exemplo, inscreva-se no canal, ou então baixe o e-book, ou agende uma conversa, ou me contrate para uma outra palestra. Sei lá, e você vai... Qual é a sua intenção? Então, eu quero dar essa palestra para eu poder alavancar outras palestras. É isso que eu quero? Aí, então, beleza. Sempre tem que ter a sua intenção clara. Você não pode simplesmente dar... Não, vou dar essa palestra sobre esse tema porque eu gosto de falar sobre esse tema. Fica fraco. Qual é o seu objetivo? Você gosta de falar sobre esse tema, mas você quer o quê? Você quer dar mais palestras sobre o tema? É isso? Então, esse é o seu objetivo. Então, vou dar palestra para poder dar palestras remuneradas sobre o tema. Ou não, simplesmente para poder ir construindo uma autoridade naquele tema. Sei lá, qual é a sua intenção? Você tem que saber isso muito claro. Beleza? Sem isso, seu storytelling fica fraco. O terceiro é o que você vai vender. Então, o segundo é a intenção. E o terceiro é o que eu vou vender. Qual é o produto? Então, por exemplo, é um serviço, é um curso? Está errado essa parte aqui de baixo, nesse slide aqui. Mas o que você vai vender? É um curso? É um e-book? É uma palestra? É o pessoal se inscrever no canal? É o pessoal mandar uma DM para você? Sei lá, é o que você quer vender. Você sempre tem que saber muito qual é o seu produto. Tem que saber isso muito claro, beleza? Então, por exemplo, eu tenho o meu objetivo com aquelas palestras lá de equilíbrio é vender o workshop fechado, entendeu? Então, as minhas palestras levam para o workshop, que é no workshop que eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro com a palestra, mas eu ganho mais dinheiro ainda com o workshop, entendeu? Então, assim, o meu objetivo com as palestras é vender o workshop, entendeu? Por exemplo, beleza? Só para vocês saberem como é que eu faço isso. Aí a gente chega finalmente, então, na jornada do herói, que é a grande técnica de storytelling que existe. O pessoal fala que existe outras técnicas, não sei o quê, existe, mas, cara, nenhuma é mais poderosa do que a jornada do herói. Certo? A jornada do herói é a técnica mais poderosa de contação de histórias. Aquela historinha que eu contei ali do Arthur, do biscoito do Arthur, que eu mostrei para vocês, tinha a jornada do herói ali. Essa palestra aqui tem a jornada do herói. E qualquer coisa que você... Então, uma fala que eu vá fazer de 2 minutos, eu coloco jornada do herói. Uma palestra que eu vou dar de 1 hora, eu coloco jornada do herói. Então, é a melhor técnica de storytelling que tem. Eu coloquei aqui figuras que normalmente você acha na internet se você pesquisar o tema. Então, se você pesquisar, você vai ver essa figurinha aqui, ó, da jornada do herói, ou então essa daqui em inglês, The Hero's Journey Chart. Você pode achar essa figurinha aqui também.
que está explicando a jornada. Tem uma que é uma linha, eu não gosto muito dessa visão que é da linha, eu gosto mais dessa aqui que é redondinha, que é um círculo. Eu gosto dessa visão aqui, que é o que eu vou explicar em cima dessa aqui para vocês, que eu acho ela mais limpa. Eu vou explicar para vocês. Então, antes disso, cadê? Eu tirei aqui o slide que eu conto da jornada do herói. Mas como é que foi construída essa jornada do herói? Antes de eu explicar aqui essa técnica. Foi um estudo que foi feito lá por um camarada que era um linguista, lá na década de 40, se eu não me engano, 1940, se eu não me engano, ele fez um estudo no mestrado dele para ver quais eram os mitos que existiam nas diversas culturas. Aí ele percebeu que os mitos, as grandes histórias, eram comuns. Aí ele criou o monomito. Então, por exemplo, essa história que a gente conhece, que está na Bíblia, de como é que teve o dilúvio, aí tem o Salvador, aí o camarada veio, morreu, ressuscitou, papapá. Então, essa história tem em diversas religiões. É exatamente a mesma história. É exatamente a mesma história. Mudando, cara, poucas coisas, mas é exatamente a mesma história. Entendeu? Então, ele descobriu que existe um mito muito comum na humanidade, que ele chamou de monomito. Só que aí era um negócio altamente complexo. Eram, se eu não me engano, uns 40 passos. Aí, beleza. O cara fez essa história, criou o monomito, estava lá, bonitinho, criou a jornada do herói. Aí, adivinhe quem melhorou e tornou essa jornada do herói, que é essa que a gente utiliza, são 12 passos. A Disney. Aí a Disney, há um tempo atrás, estava ruim das pernas. Aí a Disney contratou um camarada para ele pegar e melhorar a história dos filmes da Disney. Aí, e o camarada, ele conhecia esse estudo desse cara que tinha feito, que tinha criado o monomito. Aí ele pegou essa história do monomito, estudou ela e resumiu ela e tornou ela palatável, digamos assim. Então, dos 40 passos, resumiu em 12 passos, que esse aqui ele criou um checklist. Então, toda a história da Disney tinha que atender exatamente esses 12 passos. Entendeu? Aí, ou seja, aí popularizou a jornada do herói como a gente conhece hoje e que é utilizada, assim, todo filme de sucesso que está em Hollywood, ou que está em Bollywood, que é lá da Índia, ou que está no cinema turco, francês, espanhol, sabe? Toda grande história de cinema usa exatamente essa história aqui, essa jornada do herói que eu vou mostrar para vocês agora. Beleza? Quem aqui já ouviu falar, só para eu saber, quem aqui já ouviu falar na jornada do herói? Só para eu saber. Beleza. Legal. Quem aqui já usou a jornada do herói em alguma palestra? Ou uma reunião, ou numa apresentação e tal? Eu acho que a Edith utilizou. Legal. Maravilha. Então, vamos lá. Então, vocês vão aprender agora a usar essa jornada do herói. É o seguinte, gente. A jornada do herói começa com essa vida normal. Aqui, com essa parte que é a vida normal. O que é isso aqui? É você contar... O herói, ele está fazendo coisas comuns, coisas ordinárias. Então, por exemplo, naquele filme lá... deixa eu pegar um filme famoso. O John Wick. Acho que todo mundo aqui viu John Wick. Acho que todo mundo viu John Wick, né? Então, o John Wick, a história começa, ele é um camarada normal, concorda? Ele lá vivendo a vida dele, gostando, com a esposa, apaixonado com a esposa, sabe? Aí vai lá, mata o cachorro dele. São coisas normais que vão acontecendo. Então, assim, sempre tem que começar contando, mostrando que você é um igual. Não mostrando que você é um desigual, ou mostrando que você é um super especialista, ou o quão foda você é naquele tema. Não. Você tem que ser igual ao seu público. Então, você começa sempre contando uma historinha, que nem eu comecei contando a história, de quando, a primeira vez que eu dei uma palestra, aqui quem está aqui desde o começo sabe, a primeira vez que eu dei a palestra aconteceu isso. E melhor ainda, se essa história for uma história de fracasso, que nem a que eu contei. Porque isso conecta. Porque o que o pessoal entende? Aí juntando jornada do herói com PNL, com neurociência. Quando eu conto uma história, e a história é de um fracasso, eu me mostro vulnerável, e isso conecta. Eu falo, caramba, esse cara ele teve
a humildade, ou ele é tão legal que ele contou algo que ele fez errado, que ele fracassou. Pô, então eu já gostei dele, que ele não é aquele cara arrogante. Entendeu? É mais ou menos assim que o consciente, inconsciente, no caso, avalia. Beleza? Então, você sempre comece contando uma história. Sempre comece. A história é sua. Então, o que que eu faço? Que hoje eu fiz um pouquinho diferente, mas foi a mesma coisa. Então, eu normalmente coloco esse slide aqui, ó, aquele meu aqui, e eu não leio nada. Ah, que eu sou professor da FGV, formado em não sei o quê, líder de não sei o quê da Implanta, mestre não sei o quê, doutorando, eu não falo nada disso. Eu simplesmente vou contando uma história. Então, se eu vou dar uma palestra, que nem eu dei lá, por exemplo, palestra para o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Qual é a história que eu contei? Do cachorro que eu tenho e que morreu um dia. Entendeu? Um dia lá que ele engoliu uma meia, aí foi difícil pra caramba para achar um médico veterinário, aí conseguiu e pegou, tirou a meia do bicho, aí fiquei felizão, ele escapou da morte, só que aí na semana seguinte contraiu lá uma doença do carrapato, que aí o coração dele cresceu e ele morreu. Então, contei essa história para os médicos, aí eu vi a importância do médico veterinário. Então, para mim é um prazer estar aqui falando com vocês que cuidam de seres vivos que a gente se vincula tanto, que a gente ama tanto, que são os nossos bichinhos de estimação, como, por exemplo, nossos cachorros. Cara, conectei na hora com os médicos veterinários, que era meu público. Então, outra palestra que eu dei lá, por exemplo, lá na EBSER, falando sobre aquela questão lá de liderança e equilíbrio. EBSER é um hospital público federal, né? Então, tinha lá enfermeiro, tinha médico e pessoal administrativo do hospital. Então, eu comecei contando uma história, falando de uma vez que eu estava de férias e que minha filha teve apendicite e não sei o quê, uma jornada, acabou que minha filha foi operada, tal, não sei o quê. Aí eu vi, óbvio que eu falei, como tinha pessoal administrativo também, inclusive era a maioria, era metade do público, era administrativo do hospital. Então, na minha história, eu dei ênfase contando ali que o meu processo de homologação de entrada no hospital e de autorização foi muito bom. Aí eu vi como o pessoal administrativo competente é importante. Então, tão importante quanto médicos e enfermeiros. Olha só o que eu já estava fazendo ali. Contando a minha história e já fazendo isso. Entendeu? Então, eu não fico lendo o meu currículo. Entendeu? Eu conto história. Aí o pessoal se interessa pelo que eu falo. Aí o pessoal, eles mesmo leem o que eles querem. Nossa, o cara fez isso, o cara fez aquilo, o cara é isso, o cara é aquilo. Aí o pessoal vai lá, aponta o QR Code e me segue. Entendeu? Então eu não fico lendo o meu currículo, simplesmente vou contando uma história. Porque eu estou nessa primeira parte aqui da jornada do usuário, jornada do herói, aqui, que é a vida normal. Então você sempre tem que contar, começa mostrando como você é uma pessoa comum. Como você é uma pessoa ordinária, assim, comum, você não tem nada de especial. Quanto mais você mostrar isso para o público, melhor vai ser o resto, beleza? Aí, quando você está contando essa história, aí você conta qual foi o chamado da aventura que você teve. Que no meu caso, que eu contei aqui, aí eu contei a história que deu errado, que nem o Luiz falou, e funciona bem. Eu já li e o QR Code já estou seguindo. Exatamente. Cara, sempre funciona. Então, aí depois tem um chamado da aventura. Então, eu conto essa história, aí eu vou levando para falar. E foi por isso que eu pensei, hoje, por exemplo, primeiro eu vou dar o exemplo de hoje, depois outros exemplos. Aí eu fui contando a história da palestra que eu dei e tal, aí eu vi a importância de eu estudar storytelling. Eu percebi que não era só conteúdo, eu percebi que era o jeito que eu contava a história. Entendeu? Eu vi a importância de eu fazer isso, é o chamado da aventura. Então, você sempre tem que ter, ou você digamos, é obrigado a entrar na jornada, ou você tem alguma coisa que acontece na sua vida que você quer entrar nessa história. Então, sempre tem que ter o chamado claramente. Entenderam? Então, que pode ser, por exemplo, em filme, sequestram o filho do cara, ou matam a esposa do cara. No caso, lá no John Wick, mata um cachorro do camarada, aí o bicho fica puto. Então, assim, sempre tem que ter. Aí, assim, por conta dele ter matado o cachorro do John Wick, ele se sente. É o chamado que ele tem para poder entrar naquela aventura
que é ele virar lá voltar ativo e sair matando todo mundo. Entenderam? Então sempre tem que ter aquele chamado aventura. Mas aí o cara, ele fala, mas eu não quero muito não sei se rola, porque eu já estou com a minha vidinha aqui direitinha, dando certo, eu não sei se eu quero, então tem que fazer um doce. Depois que vai esse doce, você vai dizer que você tem um mentor. Normalmente esse mentor pode ser inclusive uma figura, pode ser um pensamento seu, pode ser uma figura meio, como se fosse normalmente nos filmes, normalmente é uma pessoa meio, como é que eu vou dizer? Como se fosse um espírito. Pode ser também, como se fosse um espírito ou uma pessoa mais velha, um ancião, ou alguém que vai te orientar naquele caminho. Aí tem a travessia ao limiar. O que é essa travessia ao limiar? É sempre o evento, tem que ter claramente um evento, isso aqui é muito importante, gente. Tem que ter um evento claro que você aceita entrar naquela aventura. Por exemplo, naquele filme do Nárnia, é a pessoa entrar no armário. Sabe? Quando ela entra no armário, ela entra no mundo. Tanto que tem aqui essa divisão de mundo normal e mundo especial. Então, sempre tem que ter a travessia dela. Então, ela sai da vida normal, ela está vivendo a vida dela, recebe um chamado, ela fica em dúvida se ela vai ou não, conhece um mentor que ensina algumas coisas para ela, vai e decide seguir. Então, sempre tem que ter isso aqui que ela decide seguir. Entenderam? Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão entendendo isso aqui? Tá tranquilo? Hein? Dá o joinha aí para eu saber que vocês estão acompanhando aqui comigo. Então, beleza. Então tá. Aí tem aquela travessia lá do limiar. Aí, quando você faz essa travessia, que pode ser, por exemplo, você está dando uma palestra, eu estou dando uma palestra sobre, por exemplo, sobre IA, por exemplo. Então, eu falo da minha vida normal, que eu sou executivo de uma empresa, e eu vi que um colega do meu lado, pessoas fazendo o trabalho que antes demorava 2 dias para fazer, o pessoal fazendo em horas, sabe? Assim, mas antes disso, eu tenho que contar minha vida normal. Então, como é que é minha vida normal? Pô, eu acordo cedo, aí já é reunião, agenda cheia, eu muito ocupado, cheio de coisa para fazer, reunião aqui, reunião ali, é tanta reunião que eu não consigo nem parar para poder pensar direito. Aí reunião com o chefe, reunião com a equipe, reclamação, pau, não sei o quê. Então, assim, eu vou contando a minha vida normal. Aí eu conto, por exemplo, que eu percebi que um camarada, que é um outro gerente de uma outra área, por exemplo, que ele está fazendo o trabalho que fazia em 2 dias, fazendo em 1 hora. Coisa muito mais rápida. Aí eu vi como ele fazia, eu vi que ele usava um tal de chat GPT. Usava a IA. Eu fui ver como é que é isso, coloquei lá um relatório e realmente o negócio cuspiu o relatório em 1 hora. Em 10 minutos, 2 minutos, eu consegui realmente fechar aquele relatório que eu antes demorava 2 dias fazendo. Eu fiquei de cara. Eu uso ou não uso esse negócio? Mas aí eu percebi que, às vezes, ele alucinava, gerava coisas que não eram interessantes. Eu perdia um tempão arrumando a base, arrumando as informações, que ele dava links que não existiam, por exemplo, inventava coisas e tal. Não quero muito isso, não. Mas aí eu fiz um curso. Por exemplo, eu estou aqui com esse mentor. Aí eu fiz um curso de um camarada que era executivo, que nem eu, que ele me mostrou como pode utilizar um chat GPT, agentes de IA, para poder fazer o seu trabalho. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, caramba, esse negócio é muito interessante. Só que eu fui numa palestra dele, só que eu não sabia se era interessante ou não. Quando eu cheguei à noite em casa, aí eu, navegando na internet, aí eu recebi um e-mail dele e começou a aparecer propaganda para mim no telefone, falando daquele curso. Aí eu fiquei na dúvida se eu clicava ou não clicava, e deixei isso para lá. Dia seguinte, fui trabalhar e, de novo, eu comecei a utilizar o chat GPT, mas com uma certa dificuldade. Num intervalo, eu peguei meu telefone para poder ver o anúncio lá. Resolvi clicar no anúncio. E comprei o curso. E foi quando minha vida começou a mudar. Entenderam? Então, sempre tem que ter este evento que formaliza a sua saída da vida comum, da vida normal, para a nova jornada, a nova vida, a vida especial que você vai viver. Entenderam, gente? Então, eu sempre coloco isso em todas as minhas palestras. Naquela lá de liderança, por exemplo, eu posso até abrir essa palestra aqui, os slides, para poder mostrar para vocês aqui, quem quiser depois, mas eu posso exemplificar com ela.
que eu vou e coloco aqui nas minhas equipes. Então, eu comecei a perceber que a minha equipe estava assim, a equipe estava assada. Aí eu também percebi características nas pessoas, nos indivíduos, essa e essa característica. Pessoas estressadas, pessoas irritadas, e não sei o quê, muita refação dentro da equipe, tal, não sei o quê. Aí até que eu percebi que o problema era que o pessoal estava trabalhando demais. Então eu resolvi colocar pausas para me obrigar a minha equipe a tirar pausas. E isso mudou tudo. Pronto, aí o pessoal, caramba, como assim mudou tudo? Como que colocar pausa muda tudo? Aí eu vou e começo a entrar nesse conteúdo, que é o conteúdo que eu quero, que eu começo a mostrar para eles como de alcançar o equilíbrio na vida. Entenderam? Então, depois que você atravessa esse limiar aqui, você entra no armário, né? Ali você atravessa o armário naquele filme lá do As Crônicas de Nárnia, ou então lá no John Wick, quando ele vai lá e quebra, no primeiro filme, John Wick 1, ele vai lá e quebra no sótão lá dele, lá embaixo da casa dele, quebra e pega as armas dele e se arma, né? Vai lá, faz o terno, tal, não sei o quê, ou seja, ele está fazendo a travessia. Agora ele não é mais o homem comum, agora ele é o John Wick. Fica muito claro isso, beleza? Então, aí você começa a testar as coisas. Então, eu vou testando, vai dando certo, vai dando errado. E quanto mais você fizer isso, coisas que dão certo e dão errado, você fez isso, aí você se frustrou. Fez aquilo, aquilo deu certo, mas aquilo também deu errado. Então, quanto mais você mostrar isso, e mostrando os desafios que a pessoa tem, os inimigos que ela vai encontrar, então isso vai mostrando, a pessoa vai ficando, caramba, cara, que coisa, que interessante, realmente é um desafio. A pessoa vai vendo você ir naquela jornada e você ir superando as coisas. Até que você vai chegando, que está aqui aproximando a caverna mais interna, até você chegar na grande provação, até você chegar no fundo do poço. Então tem alguns nomes, deixa eu voltar aqui só para vocês verem outros nomes que tem aqui, ó. É a aproximação da caverna oculta, então está aqui, ó, Death and Rebirth, então assim, a morte da pessoa e o renascimento, tá vendo? Até que você chega no fundo do poço, que é essa provação aqui, que é aquela grande provação que você tem, até que você perdeu o emprego, até que você descobrir, você fez uma apresentação e você não sabia, com um monte de dado inventado, e o pessoal meio que te desmascarou, que você estava utilizando uma IA falsa, sei lá. Entendeu? Então, sempre tem que ter uma situação, e aí aqui vem um pulo do gato. Quanto mais for o fundo do poço, melhor. Sabe? Aqui é que está a grande emoção do negócio. Quanto mais profundo você for, melhor. Então, cara, aqui você tem que contar que você ficou deprimido, você chorou, você, sabe, ficou sem comer, ficou sem dormir, sabe, perdeu o emprego. Não estou falando para você inventar, não, viu, gente? Eu estou falando para você colocar emoção. Aqui você tem que ser, realmente você tem que se abrir, sabe? Porque aí aconteceu isso, eu fiquei isso, quase perdi o emprego, cortaram a luz da minha casa, sei lá. Aí você vai contar o que aconteceu contigo aqui naquele tema que você está dando. Mas quanto mais no fundo do poço, melhor. Beleza? Aí você vai conseguir sair desse fundo do poço. Então você vai contar que chegou no fundo do poço e você vai depois começar a contar que você então conseguiu sair. Tem uma série na Netflix que eu acho fantástica, que é uma história de storytelling, que é uma aula de storytelling, que é uma série de... eu esqueci o nome aqui, deixa eu colocar Netflix, deixa eu pesquisar aqui, Netflix, Histórias de Fracasso. Eu esqueci que faz muito tempo que eu já vi essa série, estou até querendo rever. É bom que eu vou ver aqui. Netflix conta história de fracasso. Deixa eu ver aqui. Losers! Que nome, né? Óbvio. O nome da série é Losers. Ganhar e perder. Cara, assiste qualquer historinha dessa aí, para você ver como é que é. É muito legal. Dessa série aí. Que você vai ver que o pessoal chega no fundo do poço. Você se conecta com um camarada quando ele está no fundo do poço, beleza? Depois ele conta como ele saiu do fundo do poço, né? Então, beleza. Aí, quando você sai do fundo do poço, aí você sempre tem que contar o que você ganhou com isso. Então, com isso, eu aprendi tal coisa. Sempre tem que ter o que você aprendeu.
E, normalmente, o que você aprendeu, você vai conectar o que você aprendeu com a mensagem que você quer passar. Lembra que eu comentei contigo? Sempre quando você vai contar a história, você vai montar a história, antes você tem que pensar qual é a mensagem que eu quero passar. Então, essa mensagem que eu quero passar é exatamente aqui que eu vou contar. Então, eu conto que eu cheguei no fundo do poço, mas que eu consegui sair do fundo do poço, e o que eu aprendi com isso aqui no passo 9. Então, exatamente essa história, o que eu aprendi bate exatamente com a mensagem que eu quero passar com a minha palestra, com a história que eu estou contando, beleza? Aí eu começo a voltar para o mundo normal. Então, aí eu começo a dizer como que a minha vida foi voltando ao normal com este conhecimento que eu aprendi. Então, com isso, eu consegui fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o quê, deu certo isso, entendeu? Aquela coisa que eu achava que era bom agora, aí eu consigo desviar, que eu já sei que isso é ruim, então eu vou contando isso aqui. Beleza? Aí você ressurge como uma pessoa, como um bom líder, como uma pessoa melhor, como um bom orador, como um bom contador de história, e assim por diante, e você volta para a vida normal. É isso. Todo mundo entendeu a jornada do herói? Gente, quero saber quem tem dúvida aqui, quem tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, viu alguma dificuldade, algum desafio. Então, é só isso, gente, e é só praticar. E eu posso dizer para vocês o seguinte, como é que você pode fazer isso aqui para você ir treinando? Coloque no chat GPT. Então, você conte a sua história, uma história qualquer que você quiser no chat GPT. Então, por exemplo, eu vou contar a história... Cara, eu vou até abrir um aqui agora para mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo... Aqui, espera aí, só um pouquinho. Vou contar a história aqui do Luiz. E pedir para o chat GPT montar a história aqui para vocês verem como é que é. Deixa eu abrir meu chat GPT aqui. Espera aí. Não estava previsto isso não, mas vou fazer isso aqui para vocês verem como é que vocês podem treinar. Isso aqui de uma maneira legal. Estão vendo meu chat GPT? Aí vocês têm que falar, porque eu não estou vendo vocês agora mais não. Estão vendo meu chat GPT? Sim, sim. Ah, beleza. Sim. Então, eu vou pegar e contar a história do Luiz aqui, ó. Eu quero preparar uma palestra em que eu vou contar a minha história, de que, caramba, de que um dia eu estava em uma reunião online importante com chefes e clientes e eu estava bastante nervoso. Ao longo da palestra, no momento principal, parece não, ao longo da reunião, no momento principal dela, a campainha tocou. Eu tive que pedir desculpas constrangido e ir atender. Para minha surpresa, era a... Como é que é mesmo que ele... É goiabada. Goiabada. A cocada de maracujá. Cocada de maracujá que eu havia pedido para me tranquilizar antes da reunião e havia esquecido. Aí agora vem, use a técnica de storytelling, jornada do herói, me mostrando passo a passo e construa um roteiro para essa palestra que eu quero falar sobre... Cara, escolhe um tema aí qualquer. IA. Pronto, quero falar sobre IA. Não tem nada a ver a história sobre IA. Aí coloca lá. Aí ele vai montar para mim. Cocada de maracujá. Olha lá. A cocada. O caos e a IA. Como a inteligência artificial pode ajudar a encontrar equilíbrio em meio à pressão? Olha lá. O mundo comum. Lembra do mundo comum? Então, tudo parecia sob controle. Então, você se apresenta rapidamente, o profissional acostumado a reuniões importantes, metas e entregas. Mostra o ambiente cotidiano de altas exigências e produtividade. Emoção, aparente normalidade. Ele até fala isso aqui, ó. É massa demais. Exemplo, ó, era mais uma reunião de alto nível, com diretores, cliente estratégico, pressão no ar. Eu estava preparado, pelo menos achava que estava. Aí vem um chamado à aventura, lembra?
mas naquele dia algo estava diferente. Aí você fala do nervosismo, da ansiedade, conta que tentou se preparar emocionalmente, mas que ainda assim estava tenso. Aí ele dá o exemplo. Antes da reunião, eu tinha pedido uma cocada de maracujá. Era a minha estratégia inocente para me acalmar. O doce virou meu amuleto de tranquilidade, mas eu nem imaginava o papel que ela ia ter. Aí a recusa o chamado. Lembra que tem a recusa do chamado? Aí ele coloca lá. Ó. A mente dizia, segura firme, você não pode falhar. Aí eu coloco, aquela voz interna dizia, você não pode errar, todos estão te observando. Eu estava mais preocupado em parecer calmo do que realmente estar calmo. Aí o encontro com o mentor. Eis que o universo, ou o iFood, me deu o sinal. Olha lá. Eu pedi desculpas, desliguei a câmera e fui até a porta com o coração acelerado. E lá estava ela, a cocada de maracujá. Quase como se dissesse, ei, respira, você é humano. Aí atravessei o limiar. Aqui você volta para a reunião, era um teste. Então, quando voltei, brinquei. Desculpe, era a minha inteligência emocional sendo entregue na porta. Todos riram. O gelo eu estava tentando quebrar com argumentos que se desfez a autenticidade. E assim por diante. Ó. Aí provas, aliados, recompensa. Ele vai percorrendo todo passo a passo. É um chamado final, tá vendo? Aí, obviamente, você pode ir ajustando aqui a história também, né? Pedir, não gostei disso, muda aquilo, acrescente tal coisa. A palestra vai ter 1 hora de duração, inclua exemplos de, sei lá, se é de IA, inclua conceitos explicando o que é um agente, o que é um chatbot, qual é a diferença. Então, assim, aí você pode ir criando essas diferenças aqui. Mas o legal é você utilizar algo parecido com isso. O que é importante é isso aqui, ó. Use técnica de storytelling, jornada do herói, mostrando passo a passo e construa o roteiro. Eu vou colocar isso aqui no chat para vocês, porque aí você vai aprendendo, vai fixando a jornada do herói, as etapas, os passos, tá vendo? Na sua cabeça. Entenderam? Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Foi assim que eu fiz, na verdade, para ir praticando, e até hoje, eu ainda coloco lá, quando eu vou preparar uma palestra, eu coloco lá para eu poder ver como é que eu vou fazer. Me ajuda, né? Aí pensando, já vou refinando ali e tal. Entendeu? Deixa eu só mostrar para vocês antes, o último assunto aqui que eu quero mostrar para vocês, é como é que o pessoal faz hoje na versão de redes sociais. Como é que o pessoal faz? Primeiro, coloca um gancho, que é algo provocativo. Então, você começa com alguma, como eu coloquei, a melancia na cabeça, né? Então, você pode fazer um gancho que seja, no caso, na internet, um gancho visual. Então, tem cara que, por exemplo, quando é na internet, o cara vai lá e, sei lá, ele começa fingindo que está levando um murro, sei lá, cortando fazendo café, cortando pão, coloca a melancia na cabeça. Ou, isso é um gancho visual. Ou ele faz simplesmente uma pergunta provocativa para poder reter a atenção da pessoa, certo? Aí depois ele vem para a história. Nessa história, aqui você pode utilizar a jornada do herói mais comprimida, que na internet é mais curto, né? Então, aqui na história, aí você usa a jornada do herói de uma forma bem simples. E depois você faz o CTA, que é o chamado para ação. Então, me siga, como é que é? Passe para quem você acha que também vai compartilhe essa história que você acha que também vai se beneficiar desse conteúdo, siga meu canal, compre o e-book, sei lá, compre o curso, alguma coisa, se chama para ação. Então, na internet, é assim, a única diferença, então, que tem é o gancho e é o CTA, que é a chamada para ação. A jornada do herói está aqui no meio. Quem é muito bom nisso é aquele Leandro Ladeira, né? Que inclusive ele é aqui de Brasília. Então, o bicho talvez hoje em dia é o maior storytelling que existe nesse país, é ele. Qual é o cara? Ele é sinistro, camarada. Beleza? E é isso, gente, que eu queria mostrar para vocês. Espero que faça a diferença para vocês, vocês tenham entendido legal o que é o tal do storytelling, principalmente conhecer essa jornada do herói, que vocês pratiquem. A gente mostrou até como é que usa aí no ChatGPT para te ajudar, ou pode utilizar outro também, né, Copilot, ou qualquer outro que você queira aí também. Então, colocar esse promptzinho aí para te ajudar nos passos ali do storytelling. Agora, pratiquem, gente. O segredo para você ficar bom no storytelling é você praticar. Você vê que ontem eu estava em casa e eu utilizei storytelling para poder vender os biscoitos de goiaba do meu filho. Entendeu? Então, assim, se você quer viver de palestra, ou então, por exemplo, eu no meu trabalho normal, então eu tenho 2 ocupações, digamos assim. Eu dou palestra e workshop,
É um negócio que eu gosto, aula, essas coisas eu gosto de fazer, então eu ganho dinheiro com isso. E eu também tenho uma atuação executiva, né? Eu sou diretor de uma empresa e eu tenho uma porrada de reunião. Reunião com gerente, reunião com equipe, reunião com cliente, reunião com fornecedor, reunião com não sei o quê. Cara, toda vez que eu vou vender alguma coisa, e vender eu quero dizer o seguinte, eu entrego biscoito de Blumenau. Não, não entrego não. Aí já tem que ter toda uma estrutura. Mas toda vez que eu vou vender alguma coisa, e vender eu quero, não é vender que eu vou vender um produto da empresa. Não, eu quero, por exemplo, apresentar para a Aletheia, por exemplo, para ela poder, o Luiz trabalha com ela, e eu quero que ela aloque o Luiz para trabalhar no meu projeto. Então eu tenho que vender para ela uma ideia, concorda? Para poder engajar ela nesse projeto, para ela poder liberar o Luiz. Então, cara, storytelling na veia. Entendeu? Então, qual é a área dela? Ela é gerente do quê? Ela trabalha com o quê? Quais são as dores dela? Lembra? Então, eu começo a história mostrando que eu sou gente como ela. Eu não posso me colocar numa posição acima dela, mesmo eu sendo diretor e ela uma coordenadora de equipe. Então, estou 2 níveis acima dela. Entendeu? Eu não vou chegar para ela dizendo que eu sou diretor disso, então, cara, eu vou mostrar para ela quais são as dores dela. Sabe? Pô, como é difícil essas reuniões, cara, é reunião atrás de reunião, a gente não consegue nem parar para trabalhar direito, é ruim, a gente tem mais coisa para fazer do que capacidade para fazer, ela, poxa, é isso mesmo e tal. Então, assim, eu começo sempre mostrando que eu sou igual a ela, entendeu? Aí eu vou percorrendo aquele passo a passo, mostrando lá como um dia eu me ferrei, não sei o quê, papapá. Aí o que eu aprendi com isso e tal. Aí o que eu aprendi? Aí já é exatamente, cara, como é importante a gente liberar pessoas para, assim, nós colaborarmos um com o outro. Seria essa mensagem que eu queria passar. Então, se eu quero que ela me libere o Luiz, então a grande mensagem é de colaboração. Entendeu? Ajudar um ao outro. Então, eu vou contar uma historinha para poder vender isso para ela, essa importância com emoção, né, contando como é importante essa colaboração. Entendeu? Aí eu volto lá, conto como é que foi a minha história, depois eu vou lá, cara, então aqui o projeto é esse aquele, blá, 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 blá. Então, pô, eu queria que você emprestasse o Luiz aqui para trabalhar no meu projeto. Cara, eu já fiz toda a história que eu queria. Já sensibilizei ela. Entendeu? Aí agora o meu pedido, a chance dela aceitar é muito maior do que se eu simplesmente chegasse lá para ela e contasse a história. Ou, desculpa, fizesse, gente, aqui o projeto é um projeto super importante, estratégico para a empresa. O Luiz é um cara-chave e eu queria que você liberasse ele para participar desse projeto. Cara, ela. Mas oi? Já topei. Já, a partir de que dia? Exatamente. Mas se eu não faço isso, aí é complicado, ele é importante para minha equipe, não sei o quê, vai colocar dificuldade. Entendeu? Se você só chegar lá e falar preciso do Luiz, é uma coisa. A resistência já parece que já partiu daí. Né? Nossa, super legal ver assim, exemplo na vida real da gente. Porque às vezes não é só sobre palestrar, né, Vanks, assim. Então, quando você traz assim para a gente, dá mais vontade ainda de aprofundar no tema. Sensacional. Super. Fala aí, Cris. Vanks, deixa primeiro te agradecer, muito bacana também, tinha muita vontade de fazer curso de storytelling e gostei muito da forma como você colocou. Tem uma coisa que eu acho difícil, principalmente para mulheres, numa empresa grande, é quando a gente quer mudar de área, a gente quer ou uma posição, ou mesmo sem uma posição ali de confiança, mas quer mudar de área. Como que você aborda um gerente de área, um gerente geral, para se colocar à disposição, sem ficar óbvia, sem ficar pressionar a pessoa, você fazer o que as mulheres fazerem o que os homens fazem no bar. Pô, cara, tem lugar lá para mim? Tô pronta, hein? E a gente não costuma fazer. Como que você faz isso sem assustar as pessoas? Falando, olha, então, os homens fazem isso no bar. Eu estou vindo aqui para dizer isso, que eu não vou ao bar, eu não vou ficar no happy hour com vocês, mas eu preciso te dizer. Ou falar para uma mulher, então, acho que o que nos liga aqui é a sororidade. Lembra dela? Vamos juntas? Então, assim, como fazer isso sem você constranger pessoas,
você dá o seu recado, ser simpática, ser empática, e usando aí, imagino que usando um storytelling bem feito. Então, legal. Ó, a primeira coisa, como eu comentei, é você conhecer quem você vai falar. Entendeu? Então, o que a pessoa gosta, o que ela não gosta? Entendeu? Por exemplo, vou falar do Ataíde aqui, que é o cara que eu conheço aqui. Entendeu? Então, se eu vou pedir para ele, então, no caso, vamos supor que ele é um gerente, eu quero me colocar à disposição para ele, para ele me chamar para futuros projetos. Eu sei que ele é um cara que gosta, por exemplo, de andar de moto, sei que ele gosta de rock e sei que ele é jiu-jiteiro e que ele tem a filha, que nem ele falou aqui no começo. Então, eu posso contar qualquer história nesses temas, ou juntando esses temas aqui, que passa a mensagem que eu quero o seguinte, cara, às vezes o inesperado, o que dá certo, é eu me abrir para o inesperado, pessoas que aparecem na nossa vida e que eventualmente ajudam a gente, entendeu? E que fazem a diferença na nossa vida. Então, por exemplo, eu poderia contar uma história para ele de um campeonato que eu fui, que eu já fiz Viagem jiu-jitsu. de moto, um show de Viagem de rock. moto, mas uma história minha mesmo, que eu vivi, que eu poderia contar para ele. A história de um campeonato de jiu-jitsu que eu participei lá, Leão Dourado, lá em BH, lembra? Quando eu ainda era, namorava ainda. Você vê como Era kids. na minha categoria era até 72 quilos. Nunca mais eu vou chegar nessa categoria. Mas então, eu vou contar uma história para ele, que é um negócio que interessa a ele. Você vê, é um assunto que interessa a ele, que ele tem, que ele gosta, que ele vive. Vou contar a história, contando, cara, pô, teve uma vez e tal, aí tinha uma equipe, a gente montou uma equipe, a gente treinou durante meses para poder ir para esse campeonato, que era super importante para a gente, que historicamente a nossa equipe ganhava várias medalhas ali. Pô, chegou uma pessoa lá há 2 semanas de entrar da gente ir para o campeonato, o cara entrou lá na academia e o cara se inscreveu para o campeonato. E o campeonato é aberto. A gente não podia impedir o cara. Entendeu? E a gente ficou super inseguro de incluir o cara nessa equipe. E pior, o cara não ia direito para os treinos, eu não sabia se o cara jogava bem, se o cara não lotava bem e tal. A gente fez os treinos lá, eu vi que até o cara tinha jeito, mas não tinha essa coisa toda. Sei que a gente viajou com o cara, porque não tinha jeito. Viajamos com o cara, chegou lá, o cara foi o diferencial do campeonato. Ele ajudava todo mundo, sabe? Aquele apoio moral, emocional para todo mundo, e o cara foi lá e ele ganhou o campeonato na categoria dele. E, pô, foi quando eu vi como era interessante, às vezes, quem a gente não espera é quem surpreende a gente, quando a gente está montando, assim, esse tipo de equipe. Entendeu? Aí o cara, pô, já abriu, contei um negocinho aqui pro cara. O cara, pô, legal essa história, entendeu? Aí depois eu vou e entro no assunto que me interessa. Entendeu? Recordar alguma coisa vivida profissionalmente com essa pessoa também pode ser esse link? Se você souber que isso que a pessoa, essa história é boa para ela, pode ser. Agora é perigoso, é melhor você contar a história sua. Porque às vezes a pessoa finge que politicamente ela fala que aquela história é boa, mas na intimidade dela ela é puta com aquela história. Entendeu? É uma história que magoou ela. Por isso que a história tem que ser sua. Entendeu? Porque é isso que vai conectar com a pessoa. Então é arriscado. Entendeu? Melhor você contar uma história sua. Combinado. Beleza? Obrigada. É sempre a melhor forma, gente, é contando história. Então, por isso que é massa você sempre você vê. Então, eu não poderia contar essa história para você. Por isso que eu não te conheço. Como é que eu vou contar uma história para você? Entendeu? Sempre o ponto de partida cara, para quem eu vou falar? O que essa pessoa gosta? O que essa pessoa não gosta? Entendeu? Aí eu conto uma história minha, você vê, eu não inventei uma história. Eu peguei uma história minha e casei com o meu objetivo, entendeu? Contando algo que ele queria ouvir, entendeu? Então é sempre a história para ele, né? Mas é uma história minha para ele, entendeu? Então não é eu contar uma história, sei lá, aleatória, porque hoje a cocada aqui, porra, o cara Mas tá tem de que ter dieta. afinidade, né? É a história que tem uma afinidade com o interlocutor, né? Eu nem sei se a Taíde não come doce, mas vamos supor que ele deve comer de tudo. Mas vamos supor que ele não come doce, ela tá com diabetes. Aí o cara, pô, não tô comendo doce, eu vou contar a história da cocada pro cara. Então não vai fazer sentido nenhum contar essa história para ele. Entendeu?
Certo, obrigada. O que mais, gente? Mais alguma dúvida, algum comentário? Parabéns, mais uma vez. Valeu. Excelente. Também curti Bom, bastante, gente, se não tem parabéns. mais nada, então vocês têm meu... Eu que agradeço, gente. Vocês têm aí os meus contatos. Vou colocar aqui também, cadê? Instagram, vou colocar direitinho aqui o link para vocês. Fala aí, Thiago. Não, só falar para o pessoal esperar um pouquinho para sair, para a gente bater uma foto final aqui. Edith deu a ideia e realmente está faltando. Bora. Vamos lá? Quem puder abrir Bom. a câmera, quem passou perfume. Edith abriu a câmera, muito bem. Só que a gente fala de foto, é uma galera que sai, rapidinho, né? Tira logo. Legal. Daqui a pouco tô eu, o Langs e a Edith aqui. Então vamos lá, gente, todo mundo olhando para a câmera. 1, 2, 3 e... Gente, agradecer, Vanks, agradecer você. A Lê teve que sair um pouquinho antes, mas foi muito bom. Eu gostei bastante, tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Quem chegou a um evento nosso pela primeira vez, bem-vindos. Voltem sempre, fiquem de olho em nossas redes sociais, que a gente vai trazer mais coisa bacana aí pela frente. Quer fechar antes? Quer agradecer alguma coisa? Fica à vontade, é com você. Aqui nossa parte já foi. Não, acho que já falei tudo já, gente. Obrigado. Precisarem de alguma ajuda, pode mandar mensagem. Eu sempre respondo todas as mensagens, não na mesma hora, né? Mas sempre respondo, então estou sempre disponível aí para ajudar vocês, beleza? Maravilha, Vanks. Parabéns aí. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, tchau, tchau, boa noite, hein? Valeu, tchau, tchau.